O Fala Sério desta segunda-feira discute o crime de pedofilia pela internet. Para falar de crimes na internet e da pedofilia, nós estamos recebendo Mary Cândido de Oliveira, psicóloga, coordenadora do Grupo de Assistência a Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual e Assistência e Tratamento de Agressores Sexuais do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Recebemos também Gisele Truzzi, que é advogada especialista em direito eletrônico. Crimes cibernéticos, Gisele. Os crimes cibernéticos ou virtuais, informáticos, enfim, né? Tem vários nomes para uma mesma conduta. São crimes praticados através da internet ou através dos meios informáticos. Então, um furto que ocorria normalmente dentro de um banco, hoje ele ocorre na web, no seu internet banking, né? O indivíduo obtém a sua senha, invade a sua conta, faz um desvio de dinheiro para uma outra conta. Isso é furto, é o mesmo crime, é a mesma conduta, só praticada num meio diferente. E como é que a justiça trabalha esse indivíduo, esse infrator, esse criminoso? Ultimamente os tribunais têm decidido que esse tipo de conduta, né, se enquadraria como furto ou como um estelionato, que aí poderia ser aqueles e-mails fraudulentos que nós recebemos, né, o phishing scam, que seria o velho conto do bilhete premiado, uma historinha muito bem contada, você conseguiu cair no argumento ali do fraudador e sofreu a fraude e ele teve uma vantagem. Ultimamente a justiça tem se enquadrado essas condutas que são realmente os mesmos crimes que já eram praticados no nosso meio comum e que já estão definidos no nosso Código Penal, eles são bem claros para a justiça brasileira ultimamente. Não há dúvidas, é furto, é estelionato, é pedofilia, enfim. Agora, existem outros tipos de condutas que são tipicamente relacionadas à informática. E aí sim, para esses crimes, que são poucos, precisaria de uma legislação específica, porque em direito penal a gente não pode usar de analogia, não é porque uma conduta é parecida com aquela se aplica a mesma regra. Claro. Tem alguém preso por um crime cibernético? Já existem várias pessoas, quadrilhas até presas por furto, por estelionato, ou até mesmo por pedofilia na web. Mary, vamos falar um pouquinho sobre as características comuns nos agressores, nessa coisa da pedofilia. Tá. Existe isso? Existem características comuns? Algumas, bem poucas, porque é um grupo extremamente heterogêneo, né? Como eu falei, os doentes mesmo, portadores de pedofilia, são a minoria da doença pedofilia, geralmente são a minoria, o que a gente vê mais são os molestadores. A população, se você for fazer um perfil sociodemográfico, vai desde a adolescência, quando essa patologia se manifesta, esse desvio, até senhores de terceira idade, 65, 70. Então é imenso, é de A a Z. O que as pesquisas internacionais, o Brasil é muito neném nisso, está engatinhando em termos de pesquisa, o que as pesquisas internacionais nos falam é que eles têm, geralmente tem um nível de educação que não é pequeno, é de médio, em torno de médio para cima. Então não se pode atribuir isso como uma característica da ignorância? Não. Bate com os pacientes com os quais eu já trabalhei. O que a gente vê que os pontos em comum, o perfil de personalidade tem alguns aspectos que pertencem a essa população. Por exemplo, uma imaturidade, são pessoas com muita dificuldade de lidar com as questões da vida, do cotidiano. Portanto, em situação de estresse, eles tendem ou a começar a agir ou a voltar a agir, se é que pararam. Eles têm uma sensação de baixa autoestima, no sentido de dominar, de ter voz ativa numa relação. Então, geralmente são aquelas pessoas subordinadas, ou de uma mãe autoritária, de uma esposa, ou de um chefe mesmo, né? Então, ele busca poder numa relação em que quem pode ser mais submetido e impotente que uma criança, né? Não existe. Então, é por aí que ele se identifica com o agressor na internet, no que ele está vendo, ele se identifica com esse agressor poderoso que está lá dominando a cena. Então, são momentos em que ele faz
uma descarga, são momentos em que ele se excita também, lógico, e, portanto, obtém uma satisfação sexual quando a gente está falando estritamente do consumo de pornografia pela internet, pornografia infantil, né? Entendo. Essa coisa de identidades, né, que você assume na internet, eu conheço pessoas que têm assim umas 5, 6. Trocam de sexo, De tudo. de gênero, né? De tudo. Né? Não existe uma falsidade ideológica. Como é que funciona isso na lei? Não funciona? Não, funciona assim. Isso, você se passar por uma outra pessoa ou até fornecer dados alheios que não tem relação nenhuma com você, é crime de falsidade ideológica, está previsto no artigo 307, 308 do Código Penal. Então, se eu